Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de estatística do Dascalos. Nesta aula nós vamos falar sobre distribuições de probabilidade, mais especificamente sobre distribuição normal. Então nós vamos ver a distribuição normal de probabilidade e também a tabela Z. Vamos aprender a usar a tabela Z. Muito bem, então a distribuição normal de probabilidade, vocês já devem ter visto algumas vezes, é a famosa curva gaussiana, onde a média é dada aqui no ponto mais alto da curva e o desvio padrão varia de acordo com a curva. Quanto mais achatada a curva, menor o desvio padrão. Quanto mais alongada a curva, maior o desvio padrão. Nós podemos também padronizar a curva normal, a distribuição normal, né, e achar a distribuição normal padrão de probabilidade, né? Para isso, em vez de plotar aqui cada um dos x's, nós vamos plotar cada um dos z's, onde o z é o valor padronizado do x. Né? Para a gente achar o z dado o x, basta a gente fazer x menos a média dividido pelo desvio padrão. E qual é a vantagem dessa distribuição normal padrão? Primeiro, que o desvio padrão dela será exatamente igual a 1. E segundo, que a gente vai poder utilizar a tabela Z para determinar áreas ou probabilidade de um evento ocorrer. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a probabilidade de um elemento estar entre a média e um desvio padrão acima da média, então nessa área mais achurada aqui, basta a gente olhar na tabela Z, né? Então vamos ver uma tabela Z aqui, que é essa tabela aqui, e nós vamos buscar o quê? O elemento que está da média até um desvio padrão para cima. Então o valor Z dele é 1, então aqui nós vamos buscar o valor 1. Então 1,00. Então esse valor aqui, esta área aqui, é 0,3413. Ou seja, a probabilidade de um elemento estar aqui é de 34,13%. Certo? Se eu quiser saber a probabilidade de um elemento estar acima de um desvio padrão da média, né, aqui nessa outra zona aqui mais escura, se você sabe que a probabilidade dele estar acima da média é 50%, e nós acabamos de ver que a probabilidade de estar entre a média e um desvio padrão acima é de 34%, essa probabilidade aqui será de 50 menos 34,13, que é 15,87%. Vamos fazer então aqui o primeiro exemplo. Uma empresa de refrigerantes é multada toda vez que o volume contido na garrafa for mais de 2 ml acima ou abaixo do especificado na embalagem. O volume contido nas garrafas se comporta como uma distribuição normal, com média sendo o valor contido na embalagem e desvio padrão 1 ml. Qual a probabilidade da empresa ser multada se um fiscal medir o conteúdo em uma garrafa aleatória? Tentem fazer esse exercício. Bom, o que o exercício pede é o seguinte, ele quer saber qual é a probabilidade do volume estar mais de 2 ou menos de 2 desvios padrão da média, já que o desvio padrão é 1 ml e a multa ocorre sempre que for mais de 2 ml acima ou abaixo do especificado. Então, nós queremos o quê? Garrafas abaixo do volume permitido, ou seja, mais de 2 desvios padrões abaixo da média, e garrafas acima do permitido, que é 2 desvios padrões acima da média. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos observar na tabela T e encontrar na tabela Z, e encontrar qual é o valor acima do 2 desvios padrões, né? Acima do Z2. Primeiro, como nós sabemos que a tabela Z nos entrega esta área aqui em azul, né, nós vamos buscar o 2, né? Então aqui 2,00 dá 47,72. Então a área em azul é 47,72%. Então a área em roxo, em cinza que nós queremos é 2,28% desse lado aqui e mais 2,28% desse outro lado, já que a curva normal é simétrica. Sendo assim, a probabilidade total da empresa ser multada, ou seja, de encontrar uma garrafa mais de 2 desvios padrões ou menos de 2 desvios padrões da média, é de 4,56%. Na prática, o que nós temos aqui é uma figura meio que padrão que diz o seguinte, 68,3% dos dados ficam entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão da média, nessa zona mais central.
95,4% dos dados ficam até 2 desvio padrão da média, para cima ou para baixo. E 99,7% dos dados fica até 3 desvios padrão para cima ou para baixo. Portanto, essa área pequenininha aqui, depois de 3 desvios padrões acima ou depois de 3 desvios padrões abaixo, é de apenas 0,3%. Vamos fazer um outro exercício. O tempo que Mônica demora para ir ao trabalho se comporta como uma distribuição normal, de média 45 minutos e desvio padrão 5 minutos. Calcule quanto tempo de antecedência Mônica deve sair de casa para chegar no horário em pelo menos 90% dos dias. Sugiro que vocês pausem o exercício e tentem resolvê-lo. Muito bem. Quais foram as informações dadas? Então, a Mônica quer o quê? Que ela saia em algum horário de tal forma que o valor de atraso, ou seja, acima de um determinado Z, seja de apenas 10%. Ela só vai chegar atrasada em 10% dos dias. Então, ela quer ver qual horário ela quer sair. Então, vamos ver qual que é esse Z correspondente. Qual o valor Z que garante uma área aqui de 40%, para que essa área acima, a área do atraso, seja de 10%. Bom, então a gente vai olhar aqui o valor Z, próximo a 40%, é o Z de 1,28, né? Então, é o Z de 1,28. Muito bem. Então, vimos que o Z desse momento que ela sai é de 1,28. Sabemos que o Z é calculado pelo x menos a média sobre o desvio padrão, né, que é assim que calcula o valor padronizado. 1,28 é o x, que é o tempo que ela tem que sair, menos a média, que é 45 minutos, que ela demora em média, sobre o desvio padrão. E com isso nós concluímos que Mônica deve sair com 51,4 minutos de antecedência. E se ela fizer isso, ela vai se atrasar em aproximadamente 10% dos dias. Bom, por enquanto era isso. Muito obrigado. Convido a vocês a assistirem outros vídeos no nosso site www.dascalos.com.br. Um abraço.